Hoje é terça-feira, dia 24 de setembro de 2019. Claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mágica diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, perfil beta, 108 megapixels, FacePay e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Já é primavera, né? Chegou a primavera, tava fazendo as contas. Tem só, pega aí o seu calendário e conta. São 13 domingos, 13 segundas, se você preferir, até o Natal. Mas já respondi mais mensagens, tô respirando melhor. Consegui assistir um pouco do documentário do Bill Gates na Netflix. É uma minissérie, são 3 capítulos de 50 minutos. Assisti parte do primeiro episódio. E como o Bill Gates é grande, né? Eu tenho um background Microsoft, comprei Mac pra instalar o Windows, comprei Mac pelo hardware e aí ele me encantou. Por isso que eu entendo muito da galera que critica Apple como um todo. O preço, isso, aquilo outro. Mas tem pequenas coisinhas que encantam. Exemplo, Coca mandou essa dica, eu não sabia. Aciona o volume, pega aí o teu iPhone, aciona o volume, aí aparece o botão físico do volume. Aparece na tela aquela barra do volume como se fosse a central de controle. Agora mexe nesse controle que apareceu nessa barra. Não é legal, é um detalhezinho. Eu fiquei até pensando, será que se eu mexesse ele lateralmente naquela tela de volume antiga, será que também alterava o volume? Pois é, fiquei com essa dúvida, curti. E claro, né, se você também tiver alguma dica de iOS 13, não guarda só pra você, manda pro falecomcoca@cocatec.com.br que quem sabe não entra aqui no programa. Essa dica veio do Coca Walter Ribas. Mas voltando ao Bill Gates, a gente tem aquela percepção, né, aquela briguinha meio Apple versus Microsoft, Bill Gates versus Steve Jobs, e como o Bill Gates, ele é grande, Bill Gates saindo da rixa de tecnologia, Bill Gates, ele começou, eu falei, tem algo aí. Quando ele comprou o caderninho de anotações do Da Vinci e deixou a galera estudar. Hoje tem vários projetos em cima do Códice. Legal. E como ele mistura muito bem esse lado geek com um lado mais social. Jobs, por mais que tivesse uma baita oratória, aquele campo de distorção da realidade, que a gente poderia chamar de manipulador, ou pelo menos extremamente persuasivo, tem um trabalho de filantropia mais reservado, não é esse o ponto. A gente tem aquele estereótipo do geekão que fica trancado no quarto escuro, uma coisa meio, talvez o que nos lembre hoje o Zuck. E o Bill Gates, assiste o documentário, ele consegue misturar determinados elementos, importância de você conviver de alguma maneira em sociedade, curtir, fica a dica pra assistir. Consegui também trazer o Raspberry Pi, daqui 2 semaninhas tá chegando, falando de Raspberry Pi, a Oracle montou um supercomputador, não disse qual é a potência do supercomputador, mas 1060 Raspberry Pi 3, imagina o tantão de cabo. Raspberry Pi é o tamanho de um iPhone, mais ou menos a placa é do tamanho de um iPhone, tem uma certa inteligência para conectar tudo, para fazer tudo isso botar, tem uma administração para quem curte de hardware e rede também, né? Engraçadinho. E hoje, terça-feira, começo a escrever do iPad e tô planejando outras coisas também para esse livro. Aguenta aí, as coisas voltando ao normal. Notícias. Coca-Tech. E Coca, o Apple Watch Series 5 americano não funciona no Brasil? Pois é, ele talvez até funcione depois de ativado. O problema, como tinha falado pra vocês, é a ativação não tá rolando. Pena que eu tava certo, porque era uma maneira da gente ter, não é exatamente um Apple Watch global, né? O Apple Watch global seria um único modelo que funciona em qualquer parte do mundo, ou pelo menos um conjunto de modelos que se aplicaria aqui no Brasil. Você poderia comprar tanto um quanto o outro que funcionaria aqui no Brasil. Apesar dos dois terem as duas bandas, 3 e 7, nenhum deles ter a banda 28. O modelo europeu você consegue já ativar aqui no Brasil, já tá funcionando, tudo de boa, mas o americano não. Então, não é uma questão das operadoras, porque se fosse das operadoras, não funcionaria nenhum nem outro. Os dois não funcionariam, mas tá rolando de ativar o europeu Série 5, mas não tá rolando de ativar o americano. Infelizmente. Falei ontem do 10S, que entra agora no hall dos aparelhos com limitação física de potência,
advertência para não dar ruim na bateria, a Apple tomou uma multa aqui no Brasil, do Procon de Minas Gerais, de 2 milhãozinho a multa, por causa do iPhone 7 e 7 Plus, que quando teve atualização, foi um dos iOS 11, foi em 2012, ali já no iniciozinho de 2000, março mais ou menos, de 2018, que tava dando problema na bateria. O Procon identificou reclamações, a importância de você reclamar, foram 200 e poucas reclamações, investigou, se falou, tem alguma coisa de fato aqui. A Apple não se pronunciou, você sabe maiores detalhes, e você que tem um 7 ou teve um 7 Plus, não se anima muito não, porque a grana não vai para você, vai para aqueles fundos, no caso de proteção do consumidor, você vai ficar só mesmo com, por hora, o FGTS. Apple Arcade chegou já no tvOS, quem tem tvOS 13 nas betas vai chegar hoje, o pessoal já tá com a mão nos jogos. Me falaram que o PUBG tá com um bug, se você tocar com 3 dedos, ele dá um ruim, depois eu vou testar isso, porque o OS no 13.1 já tá corrigido, teoricamente. No 13 é que teria esse problema quando você tem um texto e tá editando o texto, e você coloca os 3 dedos e segura, coloca os 3 dedos na tela, aparece um pop-up similar àquele de copiar, colar da área de transferência, só que somente com as opções de edição. Tem o cortar, colar, tem o voltar, avançar. A lista ela não é exatamente extensível como quando você usa só um dedo para fazer a seleção. E Coca, já arranjou um jogo que te deu vontade de comprar no Apple Arcade? Ainda não. Também não joguei mais nenhum. Tô só com aqueles 3 ainda. E hoje, né, que sai o 13.1, hoje, depois que você atualizar, é um bom dia de você tirar o perfil de beta, porque tá tudo 13.1, né, tá tudo azeitadinho, porque periga depois a Apple soltar uma 13.2, aí você não tirou o perfil de beta, aí vai ficar, puxa vida, queria, porque tem gente que quer só o beta para antecipar, que é a segurança das versões finais, mas a ansiedade, a vontade de testar o novo fala mais alto e não, eu vou colocar aqui o beta. Então, se você não quer viver perigosamente com os betas, por mais que daqui pra frente a coisa tende a estar mais estável, não tem nenhuma grande mudança. Grande mudança acontece nas versões 13, 14, 15. Nas versões ponto, não tem grandes mudanças. Tem novas coisas ainda para chegar. Supostamente você pode permanecer no beta. O grosso, o difícil já rolou. Você tende a não ter mais problemas daqui pra frente. Então, considera isso também. Huawei falou que o Mate 30 Pro vai vir com semi-jailbreak, vai ter maior liberdade para o usuário. O bootloader não vai ser travado, então você vai conseguir instalar os aplicativos mais facilmente, inclusive a suíte do Google, Gmail, YouTube, né? Hoje não dá para ficar sem YouTube. YouTube que teve um chororô danado em função da galera que tava com o canal verificado e ia perder a verificação. É injusto, né? Você concedeu, você não pode tirar. A pessoa, né, não é mais ela, o canal não é mais o canal. Verificou, tem que manter, então o Google tá mudando a política. Chegou a 100 mil, você pode pedir, fazer a solicitação da verificação, não vai retirar de quem já tenha o selinho. Na prática, as regras agora, chegou a 100 mil. Você é de fato você, e o canal tá direitinho, tem descrição, tá arrumadinho, tem conteúdo, é atualizado constantemente, ganha um selo de verificação. Google também falou, o nosso assistente aqui, ele não fica, né, escutando as coisas não fica salvando a voz de ninguém, a gente só fica ali de olho para prestar informação, mas esse dado não é armazenado por padrão. Isso é uma treta gigante, porque de alguma maneira, privacidade é muito de percepção. No final das contas, não faz diferença se você tá digitando ou se você tá falando, do ponto de vista da máquina. Talvez tenha um peso diferente, a questão do algoritmo, esse big data que os computadores podem fazer, mas essencialmente a informação que tá ali não importa muito o meio. Porém, pra gente importa. Quando a gente tá digitando, a gente entende, eu tô fornecendo essa informação pra máquina, eu tô digitando na máquina. Não é que a gente aceite ser espiado, não é isso. Mas a gente entende, eu tô interagindo com a máquina. Quando eu falo com o meu alto-falante, por mais que eu também esteja interagindo com a máquina, a percepção que o ser humano tem é outra. Eu tô falando aqui no microfone, eu não tô falando com o computador, embora o computador esteja gravando, vou publicar numa plataforma digital e tudo poderia ser espiado, mas eu tô conversando com você. É ser humano para ser humano. Já quando eu escrevo um texto, não é ser humano para ser humano. Eu já coloco ali uma palavra-chave para ser bem ranqueado pelo motor de busca. Eu já sei que se for um e-mail, o cara vai estar de olho ali no e-mail. Uma observação básica, se você quiser burlar essa espiação de texto, liga pra pessoa, faz voz, exatamente por essa percepção. Por isso que o dia que pegarem de fato alguém escutando as conversas, mas pegou aqui a Siri, pegou o assistente, pegou todo mundo,
Mas aí são partes, são gravações, coisas acidentais. O dia que pegarem propositalmente audião, grandão, aí a coisa vai ficar esquisita. Agora, Coca, eu quero saber quando é que a chapa vai esquentar pro Facebook. Pois é, eu também quero saber. Tá sendo investigado lá nos Estados Unidos. Pediram pra concorrência, no que o Facebook já te prejudicou? O Snapchat já fez um documento, o projeto Você Sabe Quem lá do Harry Potter. Tá aqui, essas foram as práticas, as táticas agressivas que fez o Zuck. Para de postar as coisas lá do seu Snapchat no feed do Instagram. Instagram você tem que postar como Instagram, senão até tiro a tua verificação. Curiosamente, ou não, quinta-feira, o Zuck tava lá em Washington. O Zuck, ele não fala com governo nenhum, né? Vem cá, explica aqui. Eu vou nada. Falou sim pro Congresso americano, conversou com os congressistas, mas também foi lá no Trump. Ok, a gente pode até assumir que o Trump foi eleito pelo Facebook, que o Facebook ajudou, então teria que ter de fato sim esse encontro, mas se de alguma maneira a imagem do Zuck, ela tá queimada, você não vai querer colar num cara desse. E eu costumo dizer o seguinte, quer saber quando é que o Telegram vai ficar grande? O Telegram vai ficar grande quando alguma empresa americana comprar o Telegram. Hoje você não tem nenhum grande sistema de comunicação, nenhum grande nada que não esteja na mão dos americanos. Então se você me perguntar hoje, acho muito difícil de dar algum ruim pro Facebook, muito pelo contrário, acho que o Zuck tá tranquilão. Vão dar uns cascudinhos ali, seu feio, não faça isso. Você tem a Libra, por mais que o Facebook diga, não, vai ser tudo tranquilinho. Não vai ser tudo tranquilinho. Isso é uma oportunidade perfeita para os Estados Unidos enquanto império, porque se você tem criptomoeda de fato descentralizado, quem tá controlando? Não tem ninguém, não tem controle. Se a criptomoeda que a gente adotar for do Facebook, Zuck, quero saber o seguinte, quem foi que fez essa transação aí de armas, de não sei o que lá? Me passa aí. Hoje a tecnologia que move o mundo é do Vale do Silício. O mundo inteiro acaba sendo um quintal do Vale do Silício e a gente tem a questão das fintechs. A gente não tem uma fintech Vale do Silício de alcance global. A gente, no máximo, tem PayPal. Com a Libra, vai conectando as peças. O Facebook tá fazendo a parte dele. Achou 400 aplicativos que estavam ali na questão da privacidade, estavam abusando dos dados. Zuck também comprou a Control Labs, que tem uma pulseira que consegue ler o cérebro, transfere os impulsos direto para o computador, acrescenta o óculos do Facebook, já tá ali no cérebro, vai juntando. Agora, para encerrar o Facebook, o Stories tá começando a perder força, pelo menos dentro dos grupos do Facebook, não vai ter mais Stories. O Zuck falou que vai ser descontinuado. O que mais? Sexta-feira chega o Galaxy Fold nos Estados Unidos, mesmo preço, 2 milão, e semana que vem, dia 2 de outubro, tem evento da Microsoft. Xiaomi anunciou o Mi Mix Alpha, que é praticamente tela. Tem tela à frente e atrás. A tela na frente, ela é edge, ou seja, escorre pelas laterais, e você vira o aparelho, você tem uma tela atrás, que é ligada sob demanda. Quando você estiver usando na frente, você vai ver a tela frontal e a lateral dobradinha. Virou as costas, você vai ter mais uma tela, que vai ter ali mais ou menos um pouco, 4/5 da traseira, porque você tem uma barra vertical que vai lá de cima até lá embaixo, onde estão as câmeras. As câmeras ficam na parte superior, mas você tem essa barra, essa linha vertical de cima a baixo. Eu disse 4/5, porque oficialmente a Xiaomi falou que você tem 180% de aproveitamento de tela. Não tem botão físico, que você tem sensibilidade à pressão na lateral, né? Você aperta, então não tem botão físico, mas você consegue controlar o volume como se tivesse um botão físico. São 3 câmeras, chega até 108 megapixels e com qualidade. Tudo bem que a foto que a Xiaomi mostrou foi foto de estúdio, com boa iluminação, com baixa iluminação. Você junta, não tem 108 megapixels, você vai ter 27 megapixels, vai juntar a quantidade de luz que tá batendo em 4 pixels, vai gerar 1 pixel só. E o preço, 2 milão também? Não mais, $2.800. Chega em dezembro, também é um conceito de alguma maneira, não vai ser produção larga escala, vai ser miudinho ali para ver o que acontece. 2.800. E a Xiaomi também deu um boost na linha Mi 9, trazendo o Mi 9 Pro com 5G. Que é mais? Yahoo mudou o seu logo. Eu com o livro, eu vejo lá o e-mail das pessoas, aí eu vejo Yahoo. Bom, deixa eu cuidar bem desse aqui, que isso aqui tem uma vida sofrida. De fuleiragem. Uber, lá em Minas Gerais. Casal de velhinho fez uma corrida no Uber, aí o motorista falou, rapaz, aqui tô com um problema, vou ter que passar no cartão. E ao invés de passar os R$6, R$7 da corrida, passou R$2.600. Os velhinhos só perceberam dias depois, falou, Uber aqui, rapaz, não posso fazer nada, cartão,
cartão, passou lá na maquininha. Aí Uber, a gente é só, né, intermediário, tomando uma multa de R$5.000, pouca coisa. Essas empresas precisam parar de fuleiragem. iFood é outra. Você olha lá os termos, se você tiver algum problema, liga pro restaurante. Não, eu vou falar com você. É o que eu faço. Faz o pedido normal, teu problema não tem uma coisa, não tem outra, acabou. Ok, não veio. Adiciona o pedido, iFood, rolou isso aqui, preciso do estorno de tanto. Não é na hora o processo. Eu recebo a resposta 2 dias depois, mas é responsabilidade dela sim. Aí você vê a fuleiragem das empresas, que nem o Google, né? Fica de olho naquela galera que faz as reclamações procedentes. Tá pagando pouco, não tem esses benefícios. Pode até se discutir, isso é uma coisa. Agora, condições de trabalho é outra. Abuso, assédio, não rola. Firefox, que agora lá nos Estados Unidos tá fazendo o DNS em cima de HTTPS, ou seja, quando você faz uma solicitação para saber, eu quero chegar naquele site, isso é tudo aberto na internet, sérios riscos de privacidade. Com HTTPS fica criptografado, não rola mais de saber o que a galera tá fazendo. E também dá margem para fazer, ilegalidades, acessar conteúdos impróprios. Biometria, na China, você consegue pagar o metrô, para que catraca? Olha o ponto dos chineses. Por um lado, você tem essa falsa liberdade de ir e vir, né? Não vai ter aquela catraca, mas esse cara aí não pode entrar não, vão em cima, vão saber exatamente onde você tá. Ainda em menores proporções, Estados Unidos, você vai embarcar Emirates. Na hora que você estiver embarcando, já vão tirar fotinho, já vão fazer biometria, já vai lá pros Estados Unidos. Não, você não vai não. Nem a mala despacha. E para finalizar, registrar mais umas coisinhas. Uber tá processando Nova York, porque eu quero andar com os meus carrinhos aqui, você tá limitando os meus carrinhos aqui, não posso andar em determinadas áreas. Tá fazendo o jogo dela. Na hora de consultar a bateria para saber, tá pouca bateria, né? Então deixa eu aumentar aqui um pouquinho o preço, que eu sei que você tá, desesperado. Você vai topar, né? Porque vai que acaba a tua bateria. De reclamação, né? Tem batido nessa tecla. Reclame Aqui vai aceitar reclamações por áudio. Tem o atendimento via WhatsApp. Você manda um áudio com a sua reclamação que vai ser transcrita. De entretenimento, se você tem dúvida que jogos dão grana, eu tava vendo as premiações. Se você ganha o Tour da França, vai ganhar $500 mil. Graninha boa. Se ganhar 500 milhas, 2.500.000. Se ganhar o torneio de tênis, Wimbledon, 2.980.000. Fortnite, a Copa Fortnite, 3 milhões. E Dota 2, 34 milhões. Entretenimento tem muita grana. Jogos, séries, filmes. HBO foi a grande vencedora, ainda. Galera de streaming chegando junto. Aliás, fica a dica de passar o olho nos premiados para ver se alguma coisa te interessa. E por último, a gente fala muito aqui no Brasil, né? O Gato.net, TV a cabo pirata. Você tem uma evolução disso, que é a IPTV, que já está presente aqui no Brasil, Europa também, no mundo inteiro. Desmantelaram uma IPTV pirata na Europa, uma rede de IPTV pirata, né? Obviamente, né? Tá rolando bastante acesso, não só no Brasil, no mundo inteiro, vem crescendo. E assim, com o ar primaveril, tá amanhecendo mais cedo, solzinho ficando até mais tarde. Vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, você sabe, amanhã, quarta-feira, hoje de tarde, 2 da tarde, novos iOS, que deveria ter sido na quinta-feira passada, vai acontecer hoje. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Esse programa só chega até você graças aos patrões do Coca-Tech. Se você curtiu o projeto, considere se tornar um patrão, apoiando em coca.tech/patrão. Coca-Tech.